Você já parou para pensar como são produzidos os nossos sonhos? Tem uma internauta que comentou o seguinte: Bom dia, eu gostaria de lhe fazer um pedido se for possível. Claro, eu sempre estou aqui no seu canal curtindo os vídeos. Você sempre responde todos os pedidos de interpretação de sonhos. Todos os sonhos que você interpreta é bem objetivo, fala exatamente aquilo que estou passando. Emocionalmente, espiritualmente, é muito gratificante. Você ajuda a discernir, a adquirir sabedoria espiritual e emocional. Eu queria te pedir, se for possível, que você fizesse um vídeo explicando a diferença de um sonho do subconsciente e um sonho espiritual. Não sei se consegue me entender. Alguns pastores falam que os sonhos podem ser espiritual ou do subconsciente. Eu não sei a diferença. Bom, primeiramente você tem que entender que todos os sonhos de uma pessoa são produzidos pela parte mais poderosa da psique da pessoa, que é a parte subconsciente. A casa das máquinas, o pavilhão mental. É claro que muitos sonhos podem ser influenciados por diversos tipos de pessoas. Mas você precisa entender que o meu conceito de pessoas, quando eu falo de pessoas no meu canal, eu sempre estou me referindo a pessoas carnais como nós, a espíritos, a pessoas invisíveis, a pessoas extraterrestres, a pessoas etc, etc, porque a criação é vasta e a infinitude é a marca do nosso Criador. E o nosso Criador é infinito para todas as direções. Querer mensurar as medidas do todo é o princípio da loucura. Então, o pavilhão mental, que você pode entendê-lo como subconsciente, que é a mesma coisa, você pode assemelhá-lo, você pode vê-lo como uma tribuna federal, uma tribuna estatal, uma tribuna municipal, e que toda tribuna tem ali a sua carta comando. A carta comando diz que tipo de pessoa pode falar na tribuna. E algumas pessoas não poderão, é claro. Assim como na tribuna federal existem pessoas específicas que falam nas tribunas, e existem pessoas que não podem falar porque não estão inseridas na carta comando, na carta de trabalho da tribuna, e tudo isso precisa ser respeitado e é respeitado por bem ou por mal, por força de lei e por força militar, por força policial. Então, podem utilizar o pavilhão mental. Suponhamos que dentro do pavilhão mental do humano, dentro do subconsciente, tem uma tribuna. E vários tipos de pessoas podem utilizar a sua tribuna para decodificar em sonhos. Suponhamos que vem pessoas ali na sua tribuna mental e falem em idiomas que você não conhece. E o seu subconsciente transcodifica isso tudo na mensagem arquetípica que ele sabe fazer. Então, sob a linguagem arquetípica, ele produz um sonho, de acordo com a mensagem que ele está ouvindo na tribuna do seu subconsciente, do seu pavilhão mental. Quem é que pode vir no seu pavilhão mental, discursar, ocupar? Depende do seu nível de vigilância, de guarda, de proteção. Existem pessoas, por exemplo, que não têm proteção nenhuma. E qualquer um chega lá na tribuna e fala qualquer coisa. Vários tipos de pessoas vão lá e falam. Né? Então, quanto mais protegida, quanto mais guarda a pessoa tiver do seu pavilhão mental, menos pessoas e pessoas mais qualificadas ali, menos pessoas que eu quero falar, é uma quantidade menor de pessoas atuarão ali para discursar no seu pavilhão mental. E pessoas
qualificadas passarão mensagens para que o seu subconsciente transcodifique na linguagem arquetípica o que eu quero falar, um sonho. Então, podem utilizar a sua tribuna mental, espíritos, vários tipos de pessoas. Pessoas do bem, pessoas do mal. Quando você está com um alinhamento espiritual, aquele sonho que é importante para você, que o seu subconsciente julga uma mensagem importante e grave, que você precisa dar muita atenção, geralmente o subconsciente acorda a pessoa após o sonho, porque o subconsciente não quer que a pessoa esqueça aquela mensagem. Então, aquele sonho onde você viu que ele está diferente, ele mexeu com as suas emoções, ele causou sentimentos em você, e após esse sonho você foi acordada, então você deve pelo menos escrever esse sonho e tentar entendê-lo, porque você foi acordada pelo seu próprio pavilhão mental, que é o seu subconsciente. Ele julgou que a mensagem precisa ser passada para você com o máximo de urgência e não pode esperar você acordar até o amanhecer do dia para que você venha a recapitular a mensagem, até porque o risco de você esquecê-la é muito grande. Então, o seu subconsciente ele já acorda você imediatamente ao sonho para que você leve a mensagem a sério. Então, não existe sonho profético, não existe sonho espiritual, até porque o ser humano ele é matéria e é espírito ao mesmo tempo. Os sonhos servem para fazer ajustes na nossa conduta, na nossa atuação. Eles servem também para nos informar quanto à nossa atuação aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra, se estamos indo bem ou não, né? Os sonhos servem como um vetor para quantificar aí na escala de 1 a 10, por exemplo, se estamos agindo devidamente. Então, o subconsciente pode produzir espontaneamente um sonho também quando ele vê estranheza entre aquilo que você busca para si e aquelas gravações que ele tem dentro dele. Porque esse pavilhão mental, esse subconsciente que temos, ele é a parte ultrapoderosa do ser. Ele determina os resultados para a vida da pessoa, mas ele vai determinar de acordo com as gravações que tem, de acordo com as hipnoses que ele auferiu. Essas hipnoses, esses comandos, ele pode absorver de vídeos, filmes, telejornais, jornais, radiojornais, historinhas contadas de boca em boca. Por que que no Oriente Médio um homem mata muita gente e depois se mata? Porque eles implantaram com repetição no subconsciente dele que se ele morrer fará um bem para a humanidade e vai para o paraíso e vai ter 70 virgens como esposas. E ele faz isso não é porque ele é um homem do Oriente Médio, é porque eles implantaram essa historinha na cabeça dele. Basta implantar outra completamente diferente e ele vai mudar a atuação dele. A psique do humano é muito mais mecânica do que se pode pensar. Por que que um jovem belo e formoso pega uma arma e sai matando inocentes? Porque dentro da psique dele foi instalado comandos lá, hipnoses. E ele não sabe ao certo por que está procedendo daquela forma. Nem mesmo o bandido mais tenebroso faria isso. Pegar uma arma de fogo ou um objeto pontiagudo e sair matando pessoas ou crianças inocentes. E por que que um homem belo e formoso, no seu conforto ali, toma essa atitude? É claro que tem alguma coisa hipnotizando a psique deste homem, porque não tem outra lógica para isso. Ele sabe que quem faz isso é linchado, é odiado. Então, mas então não existe ali, não existe sonho profético. Cabe a você atuar. Você quer trabalhar dessa forma? O seu subconsciente vai se condicionar a cada vez mais para conversar com você. Como, por exemplo,
o homem começou a sonhar que havia problemas com o carro dele. E ele não estava levando o carro para o mecânico. E depois ele parou de sonhar que tinha problemas com o carro e ele começou a sonhar que estava atrasado, que estava se demorando. E o carro não teve outro jeito, foi para a oficina. E quase que o homem teve sérios problemas com aquele carro. Então, os sonhos estavam ajudando o homem, mas ele não estava dando a devida seriedade aos sonhos. Ele estava dando atenção, mas não estava dando a devida seriedade, né? Se no sonho o carro aparecer com problemas mecânicos, então ele deveria ter levado isso mais a sério já nos primeiros sonhos ou no primeiro sonho. Então não existe sonho profético. Quando o grande faraó viveu lá no Egito, segundo a narrativa bíblica, esse faraó que teve sonhos interpretados por José, o filho de Jacó, coube a ele decidir se ele queria levar os sonhos dele a sério ou não. E ele optou por levar os sonhos dele a sério porque ele era um homem além, adiante do seu tempo. Ele era, na verdade, um meta-humano. Essa é que é a verdade. Todas as pessoas vangloriam José, mas não destacam o meta-humano que era aquele grande faraó daquela época. Ele foi justo, foi equitativo, inclusive foi muitíssimo abençoado pelo Todo-Poderoso na sua gestão, em virtude ali da sua disciplina e da sua conduta moral e conduta justa também, o que agrada muito ao todo. Então ele tomou medidas ali, ele confiou na pessoa certa e tudo, mas ele quis, mas não quer dizer que era um sonho profético. Você não pode tomar um sonho como uma verdade absoluta para a sua vida, isso não existe. Agora, você quer tomar as medidas ali cabíveis, de acordo com aquilo que você entendeu no seu sonho para melhorar a sua vida, isso aí cabe a você. Agora, se você entender um sonho como uma profecia, você não tem como você avançar positivamente, né? Agora, essa parte da psique do humano subconsciente, ela é ultra poderosa. E a visão que ela tem é de 360 graus, mas no sentido cósmico e não terráqueo. Nós temos duas identidades, pai, mãe, local de nascimento, etc, etc, mas nós temos a nossa verdadeira e real identidade, que é o nosso endereço primordial, é a nossa identidade primordial cósmica, a nossa consciência. Ela sempre existiu, sempre existe aqui na terceira dimensão, e quando nós largarmos o nosso veículo carnal, que é o nosso corpo, nós continuamos a existir no pós-morte. A morte é um conceito, não existe, mas, figurativamente falando, quando nós desencarnamos, nós continuamos a existir, porque a nossa identidade primordial ela é inextinguível. E a parte subconsciente da psique, ela está 90% atrelada à consciência, que está verdadeiramente arraigada na nossa identidade primordial cósmica. Então, o subconsciente, ele não trata de um âmbito que compreende a terceira dimensão, o planeta Terra, tão somente. É por isso que a linguagem dele precisa ser arquetípica, porque ele trabalha num sentido muito mais amplo. Aí se você perguntar, Elias, mas se nós reencarnamos, por que eu não lembro da minha vida passada? Porque faz parte da lei cósmica todos nós termos as nossas lembranças apagadas quando nós viemos para a terceira dimensão. O jogo precisa seguir dessa forma e só o Todo-Poderoso tem as informações de o porquê que isso precisa ser assim. Todas as pessoas têm as suas mentes apagadas, as suas lembranças apagadas. Algumas pessoas lembram, tá? E elas desenterram objetos, elas provam que realmente estiveram aqui, como, por exemplo, Dorothy, uma senhora que viveu no Egito, e ela era ainda moça quando dizia para todo mundo que ela havia vivido lá no Egito. E ela foi lá no Egito e ajudou muitos arqueólogos a desenterrar muitas coisas importantes.
Existiu um momento que ela dizia para os arqueólogos: aqui nessa direção tem uma sala, porque eu vivi aqui e eu tenho certeza que se cavar, desenterrar aqui, vocês vão encontrar uma sala. E os arqueólogos diziam para ela que aquilo era impossível, mas, no entanto, fizeram o que ela havia recomendado e encontraram as tais salas a que ela se referia. E ela conseguiu provar, sim, que ela havia vivido lá, e ela dizia que ela havia sido esposa de um faraó. Então, só porque inúmeros casos existem de pessoas que lembram, sim, de reencarnações passadas. Mas só o Todo-Poderoso vai ter todas as informações, e somente Ele. Então, é esse a linguagem arquetípica de um sonho. O subconsciente está tratando de uma forma muito ampla e muito completa. Ele tem uma ponta da escala lá no nosso endereço cósmico, na nossa identidade primordial cósmica, ele tem uma ponta lá e ele tem a outra aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Né? E sob essa proteção, sob essa ponte, é que o subconsciente trabalha. Existem pessoas que pensam que o subconsciente trabalha somente aqui no tráfego da terceira dimensão do planeta Terra, mas não. Para ele decodificar as informações, ele avalia toda a identidade cósmica da pessoa e não só lapsos aqui da terceira dimensão do planeta Terra. Mas vamos ver o que mais você comenta aqui. Todos os sonhos, então, vêm do subconsciente. Tá? Todos. Ah, mas eu sonho tanta bobagem. Claro, você pode dizer que você sonha porque você precisa fazer muitos reajustes ali. Você precisa buscar informação, aumentar o seu saber, tá? Porque se você está sonhando muita bobagem, muita coisa sem sentido, é porque você está com o seu pavilhão mental bloqueado, né? Bloqueado e daí, ou sem proteção nenhuma também. Mas se o seu pavilhão mental estiver devidamente guarnecido, então você vai ter sim sonhos que ajudam você, que vêm a somar positivamente. Basta que você não ignore essa parte ultrapoderosa do seu ser, que é o seu subconsciente, de onde advêm os sonhos. Deixa eu ver, ela sonhou aqui com a Ana e tudo tá. Ela está contando aqui também no relato dela que ela teve um relacionamento muito difícil, e o homem que ela gostava casou com outra pessoa, ela ainda gosta desse homem, nunca deixou de gostar. Outra coisa que você precisa entender, que eu explico isso aqui no meu canal também. Ninguém vem para a terceira dimensão, para o planeta Terra, para escrever livro, casar, fazer filho, plantar árvore. Essas são historinhas implantadas na mente dos humanos, na mente das massas. Você vem para a terceira dimensão, para o planeta Terra, para fazer correções na sua consciência, para expandir a sua consciência, inclusive, aumentando a informação. Agora, é claro, a pessoa, se ela julga que precisa de 2, 3 maridos para expandir a sua consciência, que ela tenha 10 maridos. Se ela acha que precisa de um filho para expandir a sua consciência, aumentar as informações da sua consciência, então que ela tenha 50.000 filhos. Se ela acha que para expandir a sua consciência, aumentar a informação, ela precisa plantar árvores, que ela plante florestas. Vai dela se decidir, porque todo mundo é livre para tomar as suas decisões. Né? O livre-arbítrio existe. Né? Mas eu peço às pessoas que prestem muita atenção, como por exemplo, lá no pavilhão mental, na casa das máquinas, no subconsciente, são cheias de caixinhas lá. Tem um painel grande lá cheio de caixinhas. E tem um botão Enter, tem selecionar igual um computador aqui, igual um celular avançado. E quando você consulta, quando você se alimenta de uma fonte espiritual enganosa, eles podem ir lá no seu HD mental e selecionar uma caixinha que diz assim: vou me apaixonar somente por os homens que não me amam. Selecionar, Enter.
Vou fazer de tudo para não ficar em paz e me manter apaixonada, me martirizando o tempo todo. Selecionar, Enter. Só porque você não faria isso com o seu HD mental. Mas outras pessoas fazem. Fazem quando você toma bebidas alcoólicas, porque a bebida alcoólica abre a meninge do ser humano. E outras pessoas têm acesso direto ao seu pavilhão mental. A guarda do seu pavilhão mental baixa. E eles entram lá e selecionam o seu HD mental. Então, peço aos meus internautas que prestem muita atenção, porque essa paixão que não deixa você comer e não deixa você viver bem, pode ser uma seleção ali da caixinha lá mental do seu HD. Vai que você consultou um atendente online de vidência, um cartomante, um vidente, um padre, um benzedor, um pastor. Aí se você disser para mim, Elias, você quer dizer que ninguém presta, todo mundo engana? Não, não quer dizer isso. O pastor, o atendente online, o vidente, ali, essas pessoas são gente boa. Mas existem outras pessoas que se aproveitam disso. E como a rede Wi-Fi desprotegida, eles fazem intersecção. Como, por exemplo, quando você vai num benzedor, quando você acessa um site de evidência online, tem outras pessoas olhando e você já sabe qual é o meu conceito de pessoas. Nós somos humanos, mas o cosmos é repleto de pessoas. E eles vendo que a pessoa está procurando ajuda ali, eles fazem intersecção ali, se aproveitam disso. Oh, essa pessoa está precisando de ajuda, vou lá, vou ocupar o pavilhão mental dela. É esse o problema, tá? Isso acontece muito. A pessoa foi num lugar para ter atendimento espiritual e, na verdade, acabou sendo visada por uma pessoa mal intencionada que passou a acompanhá-la e, inclusive, foi lá e marcou as seleções indevidas do seu HD mental. E agora ela vive, não come direito, não bebe água direito porque se apaixonou. Mas essa paixão pode ser simplesmente lá uma seleçãozinha lá que tem que desmarcar. Desmarca a seleçãozinha, dá Enter, pronto, está resolvido. A pessoa passa a ver que ela estava sendo vítima de uma fraude. Para que ser escravo de um setor da sua vida? Sim, porque nós temos o setor mercantil, setor familiar, nós temos o setor da saúde, nós temos o setor ali da afetividade. Então é preciso prestar atenção a isso. Mas a melhor forma de você conseguir magnetizar as soluções para a sua vida é através da carta mágica. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza de imediato assuntos imprescindíveis ainda acerca da expansão da consciência, arquétipos, desenvolvimento interior, entre outros. E entre estas playlists eu tenho uma playlist que se chama Carta Mágica. Ali nessa playlist você aprende a fazer a sua carta mágica. A carta mágica vai servir ali para você como antivírus mental, que vai trabalhar lá o seu pavilhão mental. Ele vai pegar lá o decreto de comandos da sua tribuna e vai marcar devidamente lá. Ele vai deixar falar na sua tribuna somente gente que venha somar com você. A carta mágica vai começar a eliminar comandos subconscientes negativos, tá? Que estão prejudicando você. E vai enraizar na parte subconsciente os comandos que você prospecta, de bom, de bem, de belo para a sua vida, segundo ali prospectados na carta mágica. Você vai escrever aquilo que você quer no pretérito passado, vai gravar em áudio todo esse processo eu ensino nos meus vídeos, nessa playlist chamada Carta Mágica. Ali você começa a tomar o domínio do seu pavilhão mental, a tomar o controle de si mesmo. E não vai ser qualquer pessoa que vai estar lá na sua tribuna mental.
blá, 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 blá. Então, é muito importante isso, porque não faz sentido a pessoa se tornar escrava de um setor da vida dela, tá? Então, você, claro, vai conseguir atrair para sua vida muitas outras ferramentas que vão vir a somar no sentido de positivar o seu HD mental. Aumentar a guarda, torná-lo blindado, né? Você vai fazer ali para sua tribuna mental comandos positivos, tudo dentro daquilo que vem de encontro ao crescimento que você busca. Você vai fazer progresso, mas você pode começar a magnetizar isso positivamente através de uma carta mágica bem feita. Porque daí o seu subconsciente vai entender que precisa atrair coisas boas para você. Porque 100% dos humanos vivem hipnotizados na parte subconsciente da sua psique. Alguns hipnotizados para o bem, outros para o mal, alguns hipnotizados para os seus próprios propósitos e muita gente, muitas massas hipnotizadas para os propósitos de outras pessoas, infelizmente, né? Então, de repente, você pode estar servindo de escárnio, de chacota para alguma pessoa. Essa pessoa foi lá e marcou o seu HD mental. Vou me apaixonar por quem não me corresponder. Enquanto esse comando não for tirado, você pode se livrar desse homem e arrumar outro. Mas a história vai se repetir e se repetir e se repetir. E assim vai. Isso se o comando não for mudado, tá? Bom, seria isso acerca desse assunto, prezado internauta. Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com... aliás, eu tenho muitas playlists que falam dos sonhos aqui na descrição do vídeo, mas aqui no card deste vídeo eu vou deixar uma playlist chamada Relacionamentos. Dê uma olhada, porque também pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.